Há coisas na vida de um homem que ninguém vê. Não aparecem em fotos, não aparecem em conversas, não aparecem nos dias comuns. São cargas silenciosas, pesos que ele coloca nos ombros porque acredita que precisa. E muitas vezes nem ele entende que está carregando mais do que deveria. Se isso soa familiar, fique, porque este vídeo é sobre esse peso invisível e sobre como Epicteto enxergava exatamente esse tipo de fardo interno. A verdade é que todo homem, depois de certa idade, começa a acumular responsabilidades que não pediu, pressões que não escolheu, expectativas que nunca verbalizou, mas que mesmo assim carrega como se fossem obrigações naturais. É trabalho, é família, é ser provedor, é ser forte, é resolver tudo, é nunca desabar. É sorrir enquanto algo por dentro se desfaz lentamente e ninguém vê. E o mais doloroso é isso, ninguém vê. O homem moderno vive carregando não apenas o que é seu, mas o que pertence a todos ao seu redor. Ele tenta ser apoio, força, estabilidade, racionalidade, proteção, enquanto internamente luta contra pensamentos que o drenam. E Epicteto, que viveu como escravo antes de se tornar mestre, entendia profundamente o que significa carregar mais do que o mundo imagina. Ele dizia: não é o peso que te destrói, mas a forma como você o carrega. E talvez este seja o ponto em que você está agora, não destruído, mas cansado da forma como tem carregado a vida. Antes de continuarmos, deixa eu pedir algo com respeito. Se em algum momento deste vídeo você sentir que essa mensagem está falando exatamente com você, deixe nos comentários. Eu ainda estou aqui. Agora vamos seguir. O peso que um homem carrega não é apenas material, não é apenas financeiro, não é apenas moral, é um peso emocional, um peso psicológico, um peso espiritual. É o peso de ser sempre o que sustenta os outros, mesmo quando ninguém sustenta você. Epicteto dizia que muitas dores surgem porque tentamos controlar o que não depende de nós. E talvez você esteja carregando culpas que não são suas, medos que não são seus, responsabilidades que ninguém te pediu, mas que você assumiu porque acreditou que tinha que assumir. Homens fazem isso. Especialmente depois dos 35, é quase automático, é quase instintivo. Você vê alguém precisando, você segura. Você vê algo caindo, você levanta. Você vê um caos, você se organiza para resolvê-lo. Mas ninguém pergunta se você também está cansado. E você não fala, porque acha que não pode. Uma das maiores tragédias silenciosas da vida masculina é essa. O homem aprende a ser forte para o mundo inteiro, menos para si mesmo. Epicteto ensinava que a verdadeira força está em reconhecer os limites do que podemos carregar. Ele dizia que não devemos nos preocupar com as coisas externas como se fossem parte de nós. Mas é isso que o homem moderno faz. Assume tudo como se fosse obrigação, como se fosse identidade, como se fosse destino. E isso esmaga. Existe uma diferença enorme entre ser responsável e ser sobrecarregado, entre ser forte e ser exausto, entre sustentar e se destruir tentando sustentar. Talvez você esteja vivendo exatamente essa linha tênue, aquela sensação de que está sempre quase explodindo, quase desabando, quase perdendo o controle. Quase desistindo, mas ninguém percebe porque você nunca deixa transparecer, e isso é um problema. Epicteto dizia que a liberdade começa quando paramos de nos sobrecarregar com o que não depende de nós, mas para isso você precisa primeiro reconhecer o que está te esmagando. E reconhecer exige coragem, exige recalibrar a alma. Muitos homens chegam aos 35, 40, 50 anos com uma vida construída, mas uma mente destruída. Não porque fizeram escolhas erradas, mas porque passaram anos ignorando a própria dor em nome da força. E aqui está um ponto crucial. Ser forte não significa nunca cansar. Ser forte significa não abandonar a si mesmo quando cansar. Homens abandonam a própria alma todos os dias.
Dizem, depois eu descanso, depois eu resolvo isso dentro de mim, depois eu penso em mim. Mas esse depois nunca chega, e a carga cresce, e cresce, e cresce, até que um dia você percebe que está carregando a vida com os joelhos tremendo. Epicteto, se estivesse aqui, te diria algo simples: pare, observe, solte o que não é seu. E talvez essa seja a coisa mais difícil para um homem adulto: soltar. Soltar a culpa, soltar a expectativa dos outros, soltar o medo de decepcionar, soltar a necessidade de agradar, soltar o peso do passado, soltar a ilusão de controle. Epicteto não dizia para fugir das responsabilidades, ele dizia para carregar somente aquelas que pertencem a você. Homens confundem isso, acham que tudo pertence a eles. E isso é uma mentira que destrói lentamente. Imagine por um instante o que você carrega hoje. Mentalmente, coloque cada peso na sua frente. O trabalho, a família, as contas, o medo, a frustração, o silêncio, o passado, a pressão, as expectativas, a dor. Agora imagine Epicteto perguntando: quais desses pesos realmente dependem de você? A maioria não depende, mas você carrega mesmo assim, não por obrigação, mas por hábito. Um hábito que te custa vida. Epicteto acreditava que o homem deveria cuidar primeiro da própria mente, porque é dela que nasce tudo o que você faz. Mas o que acontece quando a mente está exausta, confusa, machucada, sobrecarregada? O corpo continua, a rotina continua, mas o homem se perde. E talvez você esteja perdido há mais tempo do que confessa. Mas existe algo positivo nisso tudo. Se você se perdeu, pode se reencontrar. Se você carregou o que não era seu, pode começar a soltar. Se você se calou, pode começar a se ouvir. A carga que você carrega não precisa ser eterna, não precisa ser heróica, não precisa ser silenciosa, ela só precisa ser sua, apenas sua. O resto, solte. Libere, permita que caia, permita que o mundo carregue o que cabe ao mundo. No final das contas, Epicteto queria que você entendesse uma coisa: não é a vida que te pesa, é o acúmulo do que você não precisava carregar. Respire. Você não falhou, você apenas carregou demais por tempo demais. E agora é hora de reorganizar o peso. Se essa mensagem falou com você, deixe nos comentários: eu ainda estou aqui. Isso não é só engajamento, é você dizendo para si mesmo que ainda não desistiu. E se quiser receber mais reflexões como esta, considere curtir o vídeo. Às vezes, um pequeno gesto faz o algoritmo levar esta mensagem para outros homens. Homens que também estão carregando mais do que suportam. Agora respire, solte um pouco do peso e lembre-se, você não está sozinho e você ainda está aqui.